partir do versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, rogando a Deus que o seu Espírito esteja falando ao nosso coração. Amém. Oremos. Eterno e soberano Pai, Jesus, o nome que está acima glórias de todos ao teu os nome. nomes. Deus, Oramos nessa noite, agora apresentando ao estamos, Senhor ó Pai, mais atentos essa porção da com tua o nosso palavra. coração, E eu peço que o nossa teu alma e espírito, esteja dando pedindo a Ti, Deus, a inspiração a ao teu unção servo, poderosa sobre para o Teu ministrar servo, para a palavra trazer a que nós vem da a parte mensagem do Senhor, que eu creio a vontade gloriosa esta do igreja Senhor. necessita ouvir. Bendito é o Teu E que nome, assim Jesus. o Tu és fogo ardente do teu maravilhoso. Espírito Abençoa, Senhor, o pastor Lindomar, nesta hora, no coração em nome de Jesus. cada um daqueles Fala poderosamente a quem o conosco, ó Senhor tem Deus. chamado Amém, para um Jesus. propósito. Aleluia. E que assim Aleluia. uma igreja receba Aleluia. a edificação Aleluia, e o fortalecimento da Glória a fé, Deus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem estar sentados em nome de Jesus. Veja, irmãos, falamos no culto de ontem à noite sobre alinhados com a aliança de Deus. Pela manhã nós falamos sobre a necessidade de perseverança em oração, e mais para o final começamos também a trazer um pouco da compreensão bíblica sobre a disciplina do jejum, mostrando em alguns trechos rapidamente para vocês que, muito embora o jejum não seja um mandamento, mas ele é uma disciplina que o Senhor espera que cada um de nós voluntariamente apresente diante dele. Amém. Dando sequência a essa série de mensagens, irmãos, na noite de hoje eu gostaria de trazer para vocês o seguinte tema, uma vez que tanto o culto de ontem à noite quanto o culto de hoje à noite está sob a liderança dos varões, dos heróis da fé aqui da igreja local, no Tropical. E o tema proposto é homens forjados pelo Espírito. Vamos pensar sobre isso. Homens. E aí eu gostaria que você entendesse no sentido genérico da palavra homens, pessoas, homens e mulheres, forjados pelo Espírito. Amém? Veja, a maior necessidade, meu amado irmão e irmã, que a igreja nos dias atuais tem, não são de pessoas intelectuais, nem ao menos de pessoas abastadas financeiramente. Não. A necessidade maior que a igreja tem nos dias atuais é de pessoas verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Isto porque vivemos num tempo onde as pessoas, de um modo geral, têm se tornado frias, indiferentes, ansiosas, estressadas,
sem dar importância ao sofrimento e à dor do próximo. Ao que parece, no cenário geral, vivemos na atualidade a pior versão do ser humano. Deixe-me repetir, ao que parece, na atualidade, vivemos nossa pior versão. Lucas 18, versículo 8, Jesus nos traz a seguinte advertência: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E veja, meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouve a palavra de Deus neste domingo, o contexto atual no mundo, você já deve ter observado, é de uma correria desenfreada de todas as nações, inclusive o Brasil, onde líderes mundiais, eles têm se armado suas nações, como num precedente nunca visto desde a Segunda Guerra Mundial. Todos os analistas de geopolítica, eles trazem a mesma preocupação. Será nesse tempo que ocorrerá uma terceira guerra mundial? E todos nós ouvimos o eco do que está acontecendo, por exemplo, na Europa, naquele conflito que já dura mais de 3 anos, entre Rússia e Ucrânia. Mais recente, todos nós também ficamos apreensivos com o que ainda está acontecendo no Oriente Médio, envolvendo Israel e nações circunvizinhas, principalmente o Irã. O que esperar, meus irmãos, num cenário como esse? Será que há futuro para os nossos filhos? Será que há esperança para os nossos netos? Veja, desde o início da civilização humana, a própria história é testemunha de que quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se torna selvagem. Deixe-me repetir. Desde o princípio da civilização humana, a própria história testemunha que quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se torna selvagem. Você pode dizer: pastor, essas palavras são muito duras. Mas veja, observe que a natureza humana atualmente está sendo dotada de um instinto de destruição e eliminação do próximo. De modo que, se uma pessoa pensa diferente da outra, em alguns lugares, e por incrível que pareça, até dentro da própria igreja, em alguns lugares pensar diferente se torna uma declaração de guerra. Veja, irmãos, não são as armas que vão resolver o problema do mundo. Não é a tecnologia
que está avançando a passos largos, que vai resolver o problema da humanidade. Não é a inteligência artificial que nos salvará. O que precisamos com urgência é voltar ao primeiro amor do Senhor. Esta foi o pedido, o indicativo de Deus. A primeira das 7 igrejas do Apocalipse. Aconselho-te que voltes ao primeiro amor. Aleluia. Porque foi exatamente, é exatamente o abandono desse primeiro amor que aos pouquinhos foi nos tornando quem nós somos hoje. E você pergunta: o que, pastor, você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que mesmo dentro da igreja, alguns de nós, irmãos, apesar de ser crentes, batizados em nome de Jesus, e até cheios do Espírito Santo, e falando em línguas, nos tornamos pessoas críticas, nos tornamos pessoas ressentidas, que por qualquer palavra do pregador ou do pastor da igreja, nós já levantamos o nosso tupete, o nosso nariz, e queremos dizer: nessa igreja eu não piso mais. Pessoas envolvidas em brigas, em guerras intermináveis, onde em sua maioria param e pensam: por que eu existo? Por que eu vim nesse mundo? Veja, meu amado irmão, você que ouve a palavra de Deus neste domingo, o homem sem Cristo é a versão moderna de Caim. Lembra de Caim? Num culto a Deus, nasceu ódio. Pastor, no coração de Caim, num culto, nasceu o ódio no coração de Caim. Ele planeja, Deus adverte ele para tomar cuidado com o pecado, mas ele não dá ouvido à voz de Deus. Ele prefere tapar seus ouvidos à voz de Deus e seguir os seus instintos selvagens. Mata o irmão e depois ainda se revolta contra quem? Contra Deus. Veja, irmãos, em muitos casos que nós conhecemos, tanto aí fora, quanto, como eu estou dizendo para você, infelizmente até dentro da igreja, isso não tem se tornado realidade em alguns casos. Então o homem sem Cristo tem esse perfil. A mulher sem Cristo tem esse perfil. Mas em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito o seguinte: todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Homicida, assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino ou homicida não tem vida eterna permanente em si. Amém? Então como, irmãos? Nós estávamos na casa do Senhor e por alguma situação que aconteceu, uma palavra, uma atitude de nosso irmão, permitirmos que o diabo, irmãos, insufle o nosso eu para promover o ódio.
Não podemos nos conformar com tal situação. Mas veja, em meio a essas trevas existenciais do ser humano, onde várias pessoas, e não poucas, estão envolvidas, o Espírito de Deus, assim como na origem da criação, ele continua movendo e trazendo ordem no meio do caos e da confusão e desordem promovida por Satanás. Deus continua dizendo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. Amém. E Deus fala isso logo na sequência do versículo 2 de Gênesis, aonde diz que a terra estava sem forma e vazia. Em outras palavras, irmãos, aonde existe um caos, a palavra de Deus, ela está sendo pronunciada para dentro do caos, dentro da destruição e dentro da desordem. Vai haver luz, vai haver bênção, vai haver salvação. Aleluia. Amém. Deus tem poder. Satanás está derrotado. Amém? Amém. Então, diante disso, pensando nesse assunto, nesse tema, homens, pessoas forjadas pelo Espírito. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre o processo da forja. Talvez você não entenda bem essa palavra forja, de onde vem o verbo forjar. Em Isaías 44, versículo 12, nós temos uma explicação precisa acerca do que é uma forja. Observe, Isaías 44, versículo 12. O ferreiro, com uma tenaz, trabalha nas brasas e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força se enfraquece e não bebe água e desfalece. Isaías, irmãos, está descrevendo para nós o processo da forja. E o que é uma forja, irmãos? A forja envolve, primeiramente, fogo. Segundo lugar, uma bigorna. Terceiro lugar, uma marreta. Quarto lugar, o emprego da força do ferreiro. Nós temos uma imagem aí que vai ser apresentada para ilustrar para vocês o que é uma forja. Essa imagem ilustra o que é uma forja. Temos aí um homem, temos um ferro incandescente que ele segura com uma mão, na outra mão uma marreta pesada. E aquela base que ele está usando ali, de ferro maciço, se chama bigorna. Esse é o processo, irmãos, desde o Antigo Testamento, em que se usava para fabricar uma ferramenta. Então se pegava o ferro cru, frio, se colocava no fogo, e quando ele estava incandescente, pegava uma tenaz, um alicate grande, tirava aquele ferro do fogo, colocava aquele ferro em cima da bigorna, como está ilustrado aí, e ali o ferreiro, irmãos, com aquela
marreta, ele começava a forjar a ferramenta que ele queria. Isso é a forja, é o local de trabalho do ferreiro. E eu falo isso para os irmãos com propriedade, porque meu pai era ferreiro. E desde os 5 anos de idade, a gente trabalhava com ele na forja. E ele tinha uma forja manual, e ele colocava a gente ali para girar aquela engrenagem para produzir fogo, para esquentar o ferro. E à medida, irmãos, que nós fomos crescendo, nosso pai nos ensinou a trabalhar na forja. E às vezes ele mandava a gente pegar aquele ferro quente, com aquela tenaz, com aquele alicate grande, e colocar em cima da bigorna, para ele malhar o ferro. Só que a gente não gostava de fazer aquilo. Por quê? Porque como vocês estão vendo ali, nessa imagem, quando você bate no ferro, literalmente, irmãos, espirra pedaços incandescentes daquele ferro. E não é como nessa ilustração onde o ferreiro está usando uma luva, um avental. Não existia aquilo. E muitas vezes, enquanto ele estava lá forjando, malhando ferro, aqueles pedaços que espirravam atingia a gente, atingia a mão, atingia às vezes até o rosto, e aquilo queimava. Então a gente não gostava de trabalhar na forja com o pai. Tanto é que eu tenho nas minhas mãos até hoje marcas de quando eu era adolescente, irmãos, segurando ferro para o meu pai malhar na forja. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus, assim como o ferreiro, Ele forja a nossa vida. É um processo doído, é um processo dolorido, mas sabe qual é o objetivo? É nos transformar numa ferramenta que seja útil nas mãos dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhando agora de perto para o texto que acabamos de ler em Atos, capítulo 20, nós temos aí um homem forjado por Deus, chamado Paulo. Mas nem sempre foi assim. Antes dele ser transformado em Paulo, ele era um Saulo religioso, orgulhoso, prepotente e perseguidor do povo de Deus. Atos 8, versículo 3 nos diz: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2 versículos, irmãos, que nos mostram o perfil de uma pessoa religiosa, que pode ser o perfil de qualquer um de nós que estamos aqui na igreja, que temos uma Bíblia em nossa mão, que temos uma roupa de crente, mas ainda não nos permitimos ser forjado por Deus no nosso interior. Mas a palavra de Deus essa noite para você é: aceite o processo da forja de Deus em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como eu disse aos irmãos, quando adolescente, eu às vezes ficava revoltado com meu pai,
porque ele nos obrigava a trabalhar com ele na forja. Eu não aceitava aquilo, eu não queria aquilo, mas hoje eu entendo, irmãos, que Deus estava usando meu pai para me ensinar que a vida é dura, que nós temos que aprender com honestidade, lutar, trabalhar e deixar que as marcas do sofrimento estejam impregnadas no nosso corpo, na nossa vida. E por que eu digo isso, irmãos? Porque desde o início e até antes de eu iniciar o ministério, Deus me fez entender que Ele iria forjar a minha vida. Quando eu tinha 6 meses na igreja, nós estávamos sem pastor. O pastor havia se mudado. Tínhamos ali um grupo de 10, talvez 15 irmãos. E o que fazíamos? Nós íamos para a igreja, cantávamos alguns hinos da harpa cristã, que eram os hinos que sabíamos, fazíamos uma oração e voltávamos para casa. Não tinha pastor. Por isso, igreja, valorize o pastor que você tem. Porque eu nasci numa igreja, irmão, sem pastor. Eu praticamente passei os primeiros anos da minha vida sem ter um pastor. Eu fui para Brasília, irmãos, me tornei um pastor sem ter um pastor. Valorize o teu pastor. É uma bênção ter um pastor. Então, um dia um daqueles irmãos disse: irmão Lindomar, prega para nós no culto de domingo. Eu disse: eu não sei pregar, eu nunca preguei. Mas ele falou: a gente veio para a igreja, não tem ninguém que prega. E aquela semana, irmãos, eu jejuei a semana toda. E lia, e folheava a Bíblia. E Deus me deu uma mensagem. Provérbios 24, versículo 10. Não esqueça essa mensagem, irmão. Porque essa mensagem, anos depois eu fui entender, irmão Eduardo, que a primeira mensagem que eu preguei, sem entender de princípio de homilética, de oratória, de retórica, ou mesmo de hermenêutica, de exegese, a primeira mensagem que Deus me deu seria o esboço da minha vida. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Essa foi a mensagem. 6 vezes na igreja. E Deus me deu a graça, irmãos, de pregar um sermão poderoso. Mas sabe por quê? Porque Deus é que dá a mensagem. Amém. Hoje nós temos vários recursos, YouTube e tanta da coisa que você pode pesquisar, mas não mudou nada em relação a isso. Porque se Deus não der a mensagem, não é Ele que está falando. A mensagem não vai falar no coração do povo se não vir do trono de Deus. Por isso eu creio nessa noite, essa mensagem está falando ao coração de algumas pessoas aqui, porque ela vem do trono de Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração para pregar para você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Aceite o processo da forja de Deus na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Mas Jesus encontrou Saulo. Amém? Jesus encontrou Saulo na estrada empoeirada de Damasco. Ele viu uma luz, um clarão, caiu por terra. Quando tentou se levantar, percebeu que estava cego. O homem arrogante
arrogante, religioso, prepotente, perseguidor, foi transformado em Paulo. É interessante quando nós observamos o sentido do nome Saulo. Você sabia que o nome Saulo no Novo Testamento, ele é uma transliteração do nome Saul do Antigo Testamento? Se Deus não encontrasse Saulo na estrada de Damasco, com certeza ele seria o Saul do Novo Testamento. Mas pela graça de Deus, Saulo foi encontrado e transformado pelo poder da forja do Senhor em Paulo. Ele mesmo adotou o nome de Paulo, que significa pequeno. Louvado seja Deus. Amém. Talvez eu esteja falando a alguns Sauls na noite de hoje. Aceite o processo da forja, meu irmão. Aceite o processo da forja, minha irmã. Deixa ele forjar a sua vida. Vai doer, vai trazer cicatrizes, mas ele tem um propósito nessa forja de fazer de você um vaso novo, um instrumento nas mãos dele, para você ser cheio do poder do Espírito Santo em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a diferença. 2 Coríntios 10, versículo 10. Porque as suas cartas são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e desprezível. 2 Coríntios 7, 5. As palavras dele, Paulo: lutas por fora, temores por dentro. Que diferença, irmãos. Lemos sobre Paulo e lemos sobre Saulo. Houve uma grande mudança. Ele não é mais aquele homem prepotente, arrogante, mas agora ele se tornou um homem tão humilde que as pessoas olhavam para ele. Não havia qualquer parecer, beleza na sua aparência. Alguns historiadores falam de um Paulo calvo, magro e corcunda. Parece o perfil que a igreja de Corinto tinha de Paulo. Quando ele escrevia, suas cartas eram duras, fortes, pesadas. Mas quando ele chegava presentemente, ninguém dava qualquer valor por causa da sua aparência forjada pelo poder do Espírito Santo. O mesmo aconteceu com Simão. Nos evangelhos nós observamos que Simão, posteriormente chamado Pedro, ele quer ser sempre o primeiro. Ele toma iniciativa nas coisas. De certa forma ele chama atenção para si. Mas quando lemos Atos, após o dia de Pentecostes, a Bíblia não fala mais sobre Simão, mas a Bíblia fala sobre Pedro. Em Atos 3:12, a Bíblia diz: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:16, é pela fé
No nome de Jesus. Que este homem foi fortalecido. E vedes e conheceis que sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, a saúde perfeita. Nada de chamar atenção para si. Não fomos nós que curamos, foi a fé do nome dele. Aleluia. Ou seja, irmãos, quando nós passamos pelo processo da forja, o primeiro resultado do processo da forja de Deus na nossa vida é vestirmos a capa da humildade. Amém. Eu quero tratar com você, sobre esse segundo ponto, vestindo a capa da humildade. Em Atos 20, versículo 19, Paulo diz: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A origem do pecado veio por causa do orgulho de um anjo que exaltou-se a si mesmo e queria projetar-se sendo igual ao próprio Deus. O pecado atingiu a raça humana por esse mesmo orgulho que Satanás, mascarado de serpente, levou a Adão pensar que poderia ser independente de Deus. Mas a humildade é o processo inverso. Ela tira o nosso eu do centro e entroniza Jesus Cristo como dono da nossa vida. Louvado seja Deus. Isso é humildade. Desentronizamos o orgulho do nosso eu para entronizar Jesus como Senhor. Amém. Isso é o valor da nossa vida. Aleluia. Uma das grandes características de homens e mulheres que na Bíblia foram usados por Deus é a humildade. Davi, um dos maiores líderes que já existiu do exército de Israel, no Salmo 51, versículo 17, ele escreve: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Deus usou a forja na vida de Saulo, começando na estrada de Damasco, mas isso perdurou até o dia da sua morte, para forjar nele, em Paulo, o caráter de Cristo. Lembra que eu disse de manhã para alguns que estavam aqui que a nossa vitória contra a carne, o mundo e o diabo, ela começa com o nome de Jesus em nossa boca, mas ela só é consumada, completada, quando o caráter de Jesus for forjado em nossa vida. Aí está o processo da forja. Fogo, marreta, bigorna e força do ferreiro. O ferreiro é Jesus. Amém. Eu sou o ferro bruto, frio, que precisa estar na forja dele. E o fogo da luta, da tribulação,
aquece o meu espírito, para que o Senhor me coloque na bigorna da sua presença, e pelo seu Espírito Ele esteja forjando em mim o caráter de Cristo. E a primeira característica do caráter de Cristo em nós é a humildade. Amém. Ninguém que verdadeiramente é um homem ou mulher de Deus, um pastor ungido por Deus, ele o será, se não vestir a capa da humildade. Veja o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 12:7. Ele fala que por causa das excelentes revelações que lhe foi dado, Deus colocou um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Veja, irmãos, você sabia que a própria religião, a própria religiosidade pode nos tornar pessoas orgulhosas? Por isso que tem gente dentro da igreja que recita versículo da Bíblia, canta que nem um sabiá no altar, mas só vive de nariz empinado. Não passou pela forja. Porque quando nós passamos pela forja, nas palavras de João Batista, entendemos, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Filipenses 2:3, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Veja, a cruz é o maior símbolo de humildade. Amém? Nela, o próprio Deus vestido de carne se entregou à morte. Sabe por quê? Para nos libertar do orgulho e da tirania de Satanás. Porque é isso que nós somos sem Cristo, irmãos. Nós estamos na mão de um tirano, e por estarmos na mão desse tirano que é Satanás, nós nos tornamos também o que, irmãos? Orgulhosos e tiranos, selvagens. Olha Isaías 49, versículo 24 e 25. Deixa eu me correr aqui, irmãos, por causa do tempo. Tirar-se-ia a presa ao valente. Acaso os presos fugiriam ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo, os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Amém. Sabe o que Deus fez? Em Adão, toda a raça humana, irmão Eduardo, foi capturada pelo tirano Satanás. Mas Deus não nos deixou neste campo sozinho. Ele entrou na guerra para nos libertar. E é isso que o texto está dizendo. Será que alguém pode tirar os que foram presos pelo tirano? E o próprio Deus decide e declara: eu mesmo irei e libertarei das mãos do tirano os meus filhos. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. O que Jesus Cristo ele fez? A Bíblia diz que ele veio, amarrou o valente, tirou suas armas e libertou.
aqueles que estavam presos pelo tirano. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo que Cristo fez, Ele fez para nos resgatar de uma condição tão deplorável que nós vivíamos presos na mão de um ser terrível, perverso. Mas aqueles que pela fé confessam Jesus como Salvador e decidem viver na dependência dele, passam pela forja do Espírito. E quem te viu, quem te vê, quem te viu lá atrás, antes de servir a Deus, ou às vezes até dentro da igreja, mas apenas como um religioso, quem te vê depois, aceitando o processo da forja do Senhor em sua vida, vestindo a capa da humildade, sabe para quê? Para que o Senhor, Ele venha fazer de você um vaso forjado para a sua glória. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre isso, que homens, mulheres, enfim, pessoas que são forjadas pelo Espírito Santo, vestem a capa da humildade e se tornam um vaso forjado pelo Senhor para a glória do nome de Jesus. Em 2 Coríntios 4 e 7, eu já vou caminhando aqui para uma conclusão. A Bíblia diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe que vaso que você é? De barro. Não é de ouro, não é de prata, é de barro. E o Senhor, como oleiro, Ele trabalha em sua vida. Ele trabalhou nesse processo, como eu já mencionei, na vida de Paulo até os últimos dias. Ele trabalhou isso na vida de Pedro, de tal forma que quando Pedro ele foi sentenciado à morte, segundo os historiadores, ele disse que não era digno de ser crucificado como foi Jesus. E ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, contanto que nós venhamos ser um vaso para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17, Paulo nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja, irmão, agora não é Saulo que está falando, agora é Paulo pequeno, que olha para o seu corpo, como nas palavras que ele relata em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele olhava para o corpo, as marcas de Cristo estavam ali. Foi apedrejado, as marcas estavam ali. Ele foi açoitado, as marcas estavam por todo o seu corpo. Ele foi arrastado como morto para fora de uma cidade. As marcas estavam em seu corpo. Então,
ele escreve estas palavras, das quais eu já me referi em 2 Coríntios 4, versículo 16. E o contexto aí, se você for observar, está falando de tribulação, está falando de fome, está falando de perseguição, ele está falando das marcas. Mas ele diz: não desfalecemos, não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Amém? Amém. Igreja, olha o que Paulo escreve para nós no verso 18 agora: não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Sabe do que ele está falando? Ele está falando, pastor, que ele não olhava mais para o corpo, ele não olhava mais para as marcas de Cristo que estava em seu vaso de barro, mas ele olhava de longe e ele via um corpo transformado, um corpo liberto das imperfeições do corpo terreno. É disso que ele está tratando, que ele deixou de olhar para o corpo que ele tinha e que ele via. Veja se não é este o contexto na sequência do capítulo 5. Observe: sabemos que se essa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte dele um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Amém. Veja, Paulo está olhando, irmãos, além das marcas de Cristo no seu corpo, e agora ele vê não mais um corpo frágil, mas ele vê um corpo de glória, que pela fé ele já visualizava no céu, um corpo que poderia conter todo o peso da glória de Deus que estava reservada para ele. E eu quero terminar essa mensagem na noite de hoje perguntando para você: qual é o peso de glória que você tem acumulado na presença de Deus, por permitir passar pelo processo da forja de Deus? Nós lemos 2 Coríntios 4, 17, e eu termino com esse versículo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Vamos ficar de pé neste momento. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que os apedrejamentos, que os açoites que ele já passou, fome, perseguições, tribulações, ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Porque é assim, irmãos, que quem aceita passar pelo processo da forja do Espírito enxerga a sua vida, não fica se lastimando, não fica murmurando porque está passando por lutas, mas ele enxerga as lutas, ela enxerga as tribulações simplesmente como processo que Deus está usando para forjar.
Amém? Malhar a sua vida na presença dele, para que você seja formado um vaso. E nesse vaso que você está sendo forjado, ele imprime o caráter de Cristo. Eu disse para os irmãos nessa manhã, e eu quero repetir na noite de hoje: não se engane, porque no arrebatamento nosso corpo sim será transformado, mas o nosso caráter permanecerá intacto. Como nós somos aqui, seremos lá. Se não aceitamos o processo da forja do Senhor em nossa vida aqui, para Ele imprimir em nossa vida o caráter de Cristo, há um grande risco, irmãos, de não estarmos preparados para o arrebatamento. Não é religiosidade que vai te salvar, é regeneração pelo poder do Espírito. E eu quero terminar, nós vamos louvar a Deus com uma melodia. E essa melodia fala sobre a cruz, de nós aceitarmos a mensagem da cruz em nossa vida, e de levar até nós trocarmos por uma coroa. E nas últimas palavras de Paulo, quando estava na prisão, ele escreve a sua última carta a Timóteo, aonde ele diz: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Igreja do nome de Jesus, vamos aceitar passar pelo processo da forja. Ele quer forjar homens e mulheres que aqui estão, para ser um vaso aonde Ele venha derramar o seu Espírito, uma pequena porção ainda da sua glória. Mas se aceitamos ser com Ele crucificado, aleluia, Ele promete que no arrebatamento Ele nos dará um novo corpo. E nesse novo corpo, irmão, não será apenas uma pequena fração de glória, porque veja, vários homens que tiveram contato com a glória de Deus, não houve tempo de falar sobre isso, mas vários daqueles homens que tiveram um pequeno contato com a glória de Deus, sabe o que aconteceu com eles? Eles simplesmente desfaleceram. Assim foi Daniel, assim foi o apóstolo João. Mas no novo corpo que nós teremos, o peso da glória já está reservada para cada um de nós, junto ao trono de Deus. E essa coroa da qual Paulo está falando, meu irmão, na minha interpretação, no meu entendimento, não é uma coroa física como alguns pensam, mas essa coroa é exatamente a proporção do peso de glória que você, através do processo da forja e do trabalho do Espírito em sua vida, foi ajuntando no céu. Amém. Tem um depósito de glória lá. Por isso que Paulo fala que nós somos renovados de glória em glória.
O homem exterior se corrompe, mas o interior se renova a cada dia. E é assim que nos sentimos às vezes no culto. Chegamos cansados depois de uma semana de trabalho, mas quando oramos, quando erguemos as nossas mãos, quando adoramos a Deus, o homem interior ele se renova. E agora não é o peso dessa carne, não é o peso desse corpo físico, pastor Eliodoro, que nós carregamos, mas o homem interior, ele sobrepuja a carne e nos dá força, nos renova. Tem alguém nessa noite que chegou nessa condição aqui, fraco, cansado, talvez quase desfalecido. As lutas têm sido tantas, a forja tem sido tão difícil para você. Em algum momento você pensou em desistir, mas em nome de Jesus, eu quero abrir o altar nesta noite. Enquanto a equipe de louvor adora o Senhor conosco, falando sobre a mensagem da cruz, você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, e comece a entender que Deus tem forjado você. Talvez você não tenha entendido, mas agora você começa a compreender porque você sofre tanto, porque você passa por tanta luta, porque você passa por tanta prova. O Senhor está te fazendo compreender. Ele te escolheu para ser um vaso diferente. Você não é um vaso, uma pessoa qualquer. Ele está trabalhando em você. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Se você precisa chegar ao altar, chega aqui. Nós vamos te ajudar em oração. Os pastores, os obreiros, obreiras vão ajudar você nessa noite. Você vai conseguir passar pelo processo. A forja não é o fim. Como eu disse, eu trago no meu corpo, nas minhas mãos principalmente, as marcas da forja que meu pai me obrigou a passar. Mas hoje eu levanto essas mesmas mãos, e mesmo ele estando morto, eu agradeço por Deus ter me dado um pai que me ensinou a passar pelo processo da forja. Vamos adorar ao Senhor. Você precisa chegar ao altar. Nós iremos orar por você em nome de Jesus. Pastor Eliodoro. De cruz erigir, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Glória a Deus. O altar está aberto. Nós aqui, se você quiser chegar diante do altar para buscar a presença de Deus, o irmão pega o seu irmão que está ao lado e vem com ele no altar. Ora com ele, ora com ela, e assim foi. Se eu